E aí pessoal, tudo bem? Tem alguns dias que eu gravei um vídeo resolvendo 5 questões de uma prova para técnico em Química da Marinha, para o Corpo de Auxílio de Praças, Auxiliar de Praças, alguma coisa assim, CAP Técnico em Química. Bom, o vídeo até agora teve mais ou menos 2.000 visualizações. Para um canal pequeno como o meu, para esse tipo de vídeo, esse foi um número bom, então eu resolvi gravar mais 5 questões, gravar a resolução de mais 5 questões. Se daqui a alguns dias esse vídeo avançar e tiver em torno de 2.000 visualizações, teremos uma parte 3. Se não, se ele não tiver um número expressivo, o projeto vai ficar de lado. Então, conto com seu apoio, compartilhar o vídeo, dar o like, indicar para o coleguinha que pensa em fazer essa prova. Dependo do apoio de vocês para termos, então, a terceira parte. Mas vamos lá, resolver rapidamente 5 questões, ou o mais rápido que a gente conseguir. Questão 2 são questões aleatórias. Questão 2. 3 técnicos em Química resolveram fazer uma competição para saber qual deles conseguiria medir com exatidão e precisão 1 grama de água destilada. Para realizar a competição, cada um dos técnicos utilizou sua própria pipeta de 1 ml, além de um vidro de relógio e uma balança digital do laboratório. Todos realizaram 5 medições e os resultados podem ser visualizados na tabela abaixo. Então aqui teve o competidor A. Ele mediu 1,1, 0,9, 1,1. O B mediu 0,8 gramas, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Enfim, todas as medidas deu 0,8. O C deu 0,8, 1,2, 0,7, 1,1, 0,9. As opções aqui é para a gente saber a diferença entre exatidão e precisão. E essa é uma das primeiras aulas que a gente tem num laboratório de química, por exemplo. A melhor maneira de nós entendermos, para quem não sabe o que é exatidão, o que é precisão, é esse exemplo aqui com arco e flecha. E aí alguns dirão, mas a gente está falando aqui de medir, pesar, medir volume, não tem nada a ver com arco e flecha? Tem sim, tem a ver porque nós estamos falando da mesma coisa, estamos falando de exatidão e precisão. Bom, aqui nós temos o escudo do Capitão América, na verdade um alvo, mas parece o escudo do Capitão América, só voltou a estrela central. Vamos lá. Esse caso aqui, a ideia é acertar exatamente no alvo. Esse cara, ele conseguiu ser exato, porque a exatidão está relacionada a nós conseguirmos aquele valor chamado de exato, aquele valor padrão. No caso aqui, o valor exato é atingir exatamente o centro do alvo. No caso das medidas que nós estamos fazendo, a exatidão é ficar em 1 grama, pesar exatamente 1 grama. Bom, então isso aqui foi exato e ele também foi preciso, porque a precisão está relacionada com a capacidade que nós temos de reproduzir aquele resultado. Então o cara ele conseguiu acertar no alvo, mas não foi só uma vez. Ele fez isso várias vezes. Então esse cara aqui foi exato e preciso. Esse outro aqui, ele foi preciso. Ou seja, ele reproduziu várias vezes o mesmo resultado, só que assim, ele não foi muito certo, foi meio tortinho ali para o lado, ele não foi exato. Então ele foi preciso, mas ele não foi exato. Ele conseguiu repetir os resultados, mas ele não foi no valor correto, não foi aqui no alvo. Esse daqui ele está sendo chamado de exato e não preciso. Ele não é preciso porque ele acertou tudo aqui ao redor, mas não foi juntinho, foi separado. Ele está sendo chamado de exato porque o valor médio aqui está bem próximo do centro. Então seria o exato e não preciso. Aqui seria um exemplo da curva de distribuição. Ele consegue acertar em torno do centro, mas mais distribuído. E esse daqui é o pior caso, ele não foi nem exato, ele não acertou o centro, e ele também não foi preciso, ficou tudo espalhado. Então, nós vamos olhar entre os competidores qual foi o exato, ou seja, aquele que conseguiu chegar próximo do valor correto, 1 grama, e do preciso, aquele que conseguiu repetir os resultados no maior número de vezes. Se nós olharmos aqui, o competidor A, ele fez 1,1, 1, 0,9, 1, 1,1. Se nós pegarmos aqui a média dos valores dele, por exemplo, pegamos 0,1, jogamos para cá, ele, em 5 medidas, 4 ele conseguiu exatamente 1,0. Só em uma que ele vai para 1,1. A média dele fica em torno de 1, alguma coisa, 1,02 provavelmente. Ele foi um cara exato, sim, na média ele conseguiu acertar a maior parte das vezes, e ele foi preciso, os valores não tiveram muita variação. Se nós pegarmos o competidor B é exatamente esse cara aqui.
ele foi preciso. Na verdade, ele foi o mais preciso de todos. Conseguiu 0,8, 0,8, 0,8, mas ele não foi exato, né? Ele queria chegar a 1,0, mas ficou só no 0,8. Então, o A foi exato e preciso. Esse cara aqui foi preciso. Agora, o C é interessante, porque se nós pegarmos aqui, ele acertou 0,8, 1,2, 0,7, 1,1, 0,9. São valores bem diferentes, então ele não foi preciso. Mas se nós tirarmos a média, ou seja, somarmos tudo isso daqui e dividirmos por 5, dá 0,9 e pouco. Ele foi mais exato do que o candidato B. Tá? Então aqui vamos colocar o exato, mas o exato entre aspas. Bom, aí vamos lá, vamos para as opções. O competidor A foi mais exato e o competidor B foi o mais preciso. Então o A foi de fato o mais exato e o B foi de fato o mais preciso. Ok, tá certo, aqui ficamos nessa daqui. Mas vamos ver as outras. O competidor C foi o mais preciso. Não, não foi, foi o menos preciso. E o competidor B foi o mais exato, também não. Então a B está completamente errada. C, o competidor A foi o mais preciso. Bom, ele não foi o mais preciso, ele foi preciso, mas não foi o mais preciso. E o competidor B foi o mais exato, também não. D, o competidor B foi o mais preciso, ok. E o competidor C foi o mais exato. Não, ele também não foi o mais exato. Ele foi mais exato que o B, mas ele não foi o mais exato. E o competidor C foi o mais preciso e o competidor A foi o mais exato. O C não tem precisão nenhuma. E o A sim foi o mais exato, mas a alternativa correta é de fato a alternativa A. Bom, então essa questão aqui é uma questão para que você saiba o que é exatidão ou precisão. Se você faz ou fez um curso técnico em Química, você deveria saber disso. Então vamos para a próxima, escolher a questão 5. A questão 5 é molezinha. Molezinha, assim, quem errou essa questão tem sérios problemas em termos de conhecimento de Química. O hidróxido de sódio é um produto químico produzido industrialmente em grandes indústrias e é o álcali mais importante usado na indústria. Esse produto químico é também conhecido como soda cáustica, salitre, salgema, cal ou bórax. É óbvio que a soda cáustica, esse aqui é um dos compostos mais conhecidos da química. Bom, questão 5, tranquilinha. Vamos para a questão 6. A questão 6 envolve o princípio de Le Chatelier. Então vamos lá. O princípio de Le Chatelier, do princípio de Le Chatelier, sabe-se que, se o equilíbrio de um sistema for perturbado, ele tentará se modificar a fim de diminuir o efeito da perturbação. Considerando esse princípio e os conhecimentos de equilíbrio químico, analise as alternativas abaixo. Então vamos ver qual é a correta e qual é a errada. Considerando o princípio de Le Chatelier, para assegurar que a reação continue cheirando uma dada substância, basta remover os produtos assim que eles se formam. Ao prosseguir o equilíbrio, a reação gera mais produtos. Por essa razão, os processos industriais raramente atingem o equilíbrio. Então vamos lá. É verdade? Sim, porque se nós pensarmos no equilíbrio A mais B formando C mais D, isso aqui atinge o equilíbrio. Se nós retirarmos C e D, A e B vão reagir e vão formar mais C e D. Se nós continuarmos retirando, A e B continuam e geram mais C e D. Em um processo industrial, em que a gente quer formar muito produto, não é interessante que a gente atinja o equilíbrio. Então, a 1 está correta. Então, aqui, verdadeira. Olhando as opções, a gente já descarta aqui a B, já descarta a C e ficamos entre a D e a E. 2. Na dissociação de I2 para formar dois átomos, ele considera a reação em fase gasosa. A reação direta aumenta o número de partículas do recipiente e também a pressão total do sistema, verdadeiro. Logo, quando a mistura é comprimida, a composição de equilíbrio tende a se deslocar na direção de I gasoso e atômico, pois isso reduz o efeito do aumento da pressão. Não, isso aqui está errado. A reação é essa daqui. Nós temos 1 mol de I2 em fase gasosa e 2 mols de I atômico em fase gasosa. Aqui a pressão é maior. Se nós aumentarmos a pressão, o sistema ele vai tentar contrabalançar esse aumento da pressão, reduzindo a pressão interna. E ele reduz a pressão interna sendo deslocado no sentido de menor quantidade de mols de gases. Bom, do lado dos reagentes, nós temos apenas 1 mol. Então, se aumentamos a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de formação de I2 gasoso. O que ele fala ali?
Quando a mistura é comprimida, o que significa aumentar a pressão, a composição de equilíbrio tende a se deslocar em direção de I atômico gasoso. Não, no sentido de I2, né, I molecular gasoso. Então, essa daqui é falsa. E a 3. A reação entre H2 e N2 para formar NH3 é exotérmica. 3H2 mais N2 formando 2NH3. Logo, o aumento na temperatura provoca um aumento na concentração de NH3 e uma diminuição das concentrações de H2 e N2 também é falso. No sentido direto, nós temos liberação de calor, então mais calor. Isso significa que no sentido direto temos o aumento da temperatura, né? Fornecido mais calor para o meio, a temperatura aumenta. Se externamente nós aumentamos a temperatura, significa que nós estamos fornecendo calor para o sistema. O próprio sistema vai tentar contrabalançar isso, consumindo esse calor externo. Como que ele consome o calor externo? Reagindo no sentido dos reagentes. Porque se aqui libera calor, nesse sentido aqui, calor é absorvido. Então, ao aumentar a temperatura, a reação caminha no sentido de H2 e N2, e não no sentido de NH3. Então, a 3 é falsa e, portanto, apenas uma é correta, a alternativa A é a alternativa correta. Bom, questão 6, tranquila também, envolve o princípio de Le Chatelier. As próximas duas questões agora, do ponto de vista químico, elas são tranquilas. A matemática que é chatinha aqui. Vamos lá. A questão 13 é uma questão de titulação. E só abrindo parêntese, tudo isso que eu discuti aqui você consegue encontrar no curso de Química Geral da Universidade da Química. Se você quiser aprender de maneira mais aprofundada a Química Analítica, bom, nos próximos dias nós teremos o lançamento do curso de Química Analítica. O valor vai ser promocional e seria muito bom você aproveitar. Bom, vou avisar por aqui quando ele for lançado, mas está perto, está perto. Bom, questão 13. Em uma titulação de neutralização de 150 ml de HCl a 0,1 mol por litro, utilizou-se uma solução NaOH 1 mol por litro. Qual o pH da solução titulada após a adição de 5 ml de titulante? Outro detalhe, se você não quiser assinar o curso, não tem problema nenhum. Aqui no canal tem uma série aberta falando sobre titulação. Então, se você tem alguma dúvida sobre titulação, assiste às aulas da playlist Tudo sobre Titulação. Mas se quiser assinar o curso de Química Geral, por exemplo, ou aguardar o de Química Analítica, você tem acesso a muito mais informações. Mas vamos lá. Como que a gente pode proceder aqui? A primeira coisa, ele adicionou 5 ml de titulante, a gente pode definir qual é o volume de titulante que atinge o ponto de equivalência. Como nós temos aqui um ácido monoprótico com uma base monohidroxilada, o ponto de equivalência é quando o número de mols de H3O+, é igual ao número de mols de OH-. Como nós temos HCl, estequiometria 1 para 1, o número de mols de H3O+, é igual ao número de mols de HCl. E o número de mols de OH- é igual ao número de mols de NaOH. Só que quando nós trabalhamos com titulação, a gente sempre escreve o número de mols como sendo concentração vezes o volume. Para quem tem dúvidas, é porque concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então nós escrevemos assim, concentração de H3O+, vezes volume de H3O+, é igual a concentração de OH- vezes o volume de OH-. No caso, a nossa incógnita aqui é o volume de OH- do titulante, porque nós temos a concentração de H3O+, temos o volume de H3O+, temos a concentração do NaOH. Isolando o volume de OH-, nós concluímos que o volume do ponto de equivalência é 15 ml. Precisava fazer isso? Não, não precisava. Mas uma curva de titulação, que segue uma sigmoide, nesse caso a titulação de um ácido, ela tem esse formato aqui. Então aqui o pH e aqui o volume. O ponto de equivalência, como nós estamos falando de um ácido forte a uma base forte, fica aqui no meio, é pH igual a 7. Esse volume aqui é 15 ml. Se nós estamos trabalhando com 5 ml, nós estamos antes do ponto de equivalência, ou seja, o meio está ácido. No final, a gente quer calcular o pH, precisamos pensar no pH abaixo de 7. Então, não é 7 aqui não, já descartamos a letra E. Se por um acaso estivesse além do ponto de equivalência, o pH seria maior do que 7. Bom, agora vamos tentar determinar o pH. Como estamos falando antes do ponto de equivalência, para determinar a concentração de H3O+ ali é bem simples. Basta pegar o número de mols de H3O+, isso daqui é fixo, nós já vimos que é a mesma coisa que a concentração vezes o volume, esse é um parâmetro fixo, menos o número de mols de OH-, que é o que nós estamos adicionando, o que nós estamos gotejando.
dividido pelo volume total. A forma que eu chamo de algoritmo para isso é essa daqui. Número de mols de H3O+, é a concentração de H3O+, vezes o volume de H3O+. Menos número de mols de OH-, é a concentração de OH- e minha variável aqui, ó, volume de OH-, nesse caso, 5 ml. Dividido pelo volume total. O volume total, o volume de H3O+, fixo, nesse caso 150 ml, mais o que nós adicionamos de OH-, no caso, 5 ml. Jogando aqui os valores e fazendo essa conta, concluímos que a concentração de H3O+, é 0,064. Até aqui, é natural que um aluno de Química consiga, tá? Não teria tantas dificuldades para chegar nesse ponto. Se pudéssemos usar a calculadora, bastava fazer menos log desse valor e o pH é 1,19. Olhando as opções, nós temos a alternativa B, que dá 1,2. Ela é correta. Só que, infelizmente, nós não podemos usar a calculadora. Né? Como que eu sei disso? Porque ele nos dá o log de 31 e o log de 5. Então, a gente tem que fazer esse log aqui na mão. Como que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é a gente separar esse log. 0,064 é a mesma coisa que 64 vezes 10 a menos 3. Aqui nós temos o log do produto, e o log do produto é igual a soma dos logs. Então isso daqui é igual a menos log de 64 mais menos log de 10 a menos 3. Isso daqui vai dar 3, então aqui não é problema. Nosso problema é ficar aqui com esse log de 64. E essa parte eu achei chatinha. Tá? Achei chatinha, por quê? Ele não nos dá o log de 64, mas ele nos dá o log de 31 e o log de 5. O que a gente pode fazer aqui? Primeiro, nós podemos pensar que o log de 64 é aproximadamente o log de 62. Então já damos aqui uma forçada. Mas por que 62? Por que é legal 62? Porque 62 é igual a 31 vezes 2 e ele nos dá o log de 31, mas não dá o log de 2. Tá, mas e aí, como que a gente resolve então isso? Eu não tenho log de 2, mas eu tenho log de 5. E aí, 2 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. Então a gente precisa reescrever esse log de 64 como sendo log de 31 vezes 10 dividido por 5. Isso daqui a gente consegue abrir. Né? O log disso daqui é a mesma coisa que menos log de 31 mais menos log de 10 mais menos log de 5. E nesse ponto a gente consegue resolver. Né? O menos log de 31, ele nos diz que o log de 31 é 1,5. Então menos log de 31 é menos 1,5. O log de 10 é 1. O menos log de 10 é menos 1. O log de 5 ele fala que é 0,7. O menos log de 5 menos 0,7. Com cuidado, que como essa relação aqui é de um quociente, o sinal aqui é negativo. Fazendo essa continha dá menos 1,8. Mas nós temos esse 3 aqui, que eu deixei ele guardadinho, ele vai ter que aparecer agora. Então, o pH nesse caso, que é o menos log de 64 mais o menos log de 10 a menos 3, seria menos 1,8, que é o menos log de 64, mais 3, o que vai nos dar exatamente 1,2, concordando então com o gabarito da letra B. Poderíamos resolver isso com a calculadora? Poderíamos. Né? Espero que, se você estude Química, que você chegue nesse valor. Daqui para frente é um conhecimento matemático que não é tão trivial assim não. Sim, você conhece o básico de log, mas essa sacação aqui não é dessas mais triviais não. Mas ok, é assim que é feito. Questão 13, quarta questão. Vamos agora para a quinta e última. Também envolve uma continha, também envolve essas sacações, só que essa é mais simples. Qual é o tempo necessário para que a concentração decresça até 1% do valor inicial em uma reação de primeira ordem, da forma A dando produtos, com a constante de velocidade 2 segundos a menos 1, ele dá o ln de 100 como sendo 4,6. Mais uma vez, isso daqui você consegue estudar tranquilamente no curso Tudo sobre Química Geral, mas se você não quiser assinar, tem uma série aqui no canal falando sobre cinética química, uma série bem completa. Inclusive, eu mostro para vocês a dedução da onde que a gente retira a chamada equação integrada de primeira ordem. Aqui eu já estou utilizando a equação, está no seu formato integrado. Mas lá na aula, aqui no canal, ou se você for assinante do curso, você consegue ver ali o passo a passo. Bom, como uma reação de primeira ordem, a lei integrada é essa daqui, ln de A menos Kt mais ln de A0, onde A0 é a concentração inicial. Percebo que ele dá o ln, né? Porque na forma integrada utilizamos o ln.
Vamos rearrumar isso daqui, colocar ln do mesmo lado. Então, nós temos aqui ln de A menos ln de A0, o que vai nos dar o ln de um quociente, ln de A dividido por A0 igual a menos kt. Nós não temos nem o valor de A0, nem o valor de A, mas nós sabemos que o valor de A, né, a concentração nesse instante, é 1% da concentração de A0, ou seja, a concentração de A é 0,01 de A0. Isso facilita a vida porque a gente pode cancelar A0 com A0 e temos aqui ln de 0,01 igual a menos 2, que é o valor da constante, vezes o t. Precisamos resolver esse log aqui. Ele nos dá o log de 100, o ln de 100. Por que nos dá o ln de 100? Porque 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. E aqui, como nós temos o ln de um quociente, isso aqui é a diferença entre os ln's. Então, isso aqui é ln de 1 menos ln de 100. Bom, ln de 1 é 0. ln de 100 ele fala que é 4,6. Então, menos ln de 100 é menos 4,6. Pegando então esse menos 4,6 e substituindo aqui, nós temos menos 4,6 igual a menos 2t. Portanto, t vai ser igual a 4,6 dividido por 2, dá 2,3 segundos a menos 1. Aliás, 2,3 segundos, né? Segundo a menos 1 é o valor a unidade da constante. 2,3 segundos, a alternativa correta é a alternativa C. Com isso, pessoal, fizemos mais 5 questões. Como eu falei, se o número de visualizações desse vídeo for igual ao anterior, nós teremos uma parte 3. Agora, se não tiver procura, finalizamos por aqui. Tá certo, galera? Então, se quiserem que essa série continue, compartilhe, dê o seu like, deixe aqui os seus comentários a esse respeito. É muito importante, ajuda bastante ao canal. E eu quero saber a sua opinião. Você faria de uma maneira diferente? Resolveria isso de uma outra forma? Deixe aqui também nos comentários. Tá certo, galera? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.